Glória a Deus. Nós temos hoje a alegria de receber meu amigo, ilustríssimo pastor Alex Cardoso, servo de Deus, pastor, um dos diretores aí da nossa convenção, está sempre aí nas comissões das convenções estaduais e nacionais, escritor, e também foi comentarista da editora Betel, diversas delas, às vezes não saiu o nome dele, mas... E dirigiu praticamente a editora, vários anos dirigiu a editora lá nessa parte de escrituração, porque o pastor também é jornalista. Então o pastor é presidente da Assembleia de Deus em Embu das Artes, uma cidade muito bonita, cheia de arte. Glória a Deus. Temos a alegria de receber nosso amado pastor Alex. Obrigado. E tem também Alex Júnior, que está lá embaixo. Vamos saudar o servo de Deus? Como bem-vindo? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor. Bom, vamos nos colocar de pé. Já está na hora de... Tudo bem, pastor? Já dá para ligar as turbinas aí? Então vamos orar. E na sequência... com a palavra, o pastor Alex. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, te louvamos por estarmos na tua casa, estar aqui, Senhor, com nosso penúltimo dia da escola bíblica. Ser conosco agora, ao ouvir a ministração do teu servo, pastor Alex, estará nos trazendo a mensagem que o Senhor colocou no seu coração. Fala conosco, ajuda-nos a entender a revelação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, com a igreja, pastor Alex. A paz do Senhor para todos. Eu quero aqui agradecer publicamente ao convite que me foi feito pelo pastor José Elias Cross. É um amigo, muito antes de eu vir do Rio para São Paulo. Já tinha tido diversas oportunidades de me interagir com ele, nas convenções, na editora Betel, onde trabalhei 16 anos. E fui chefe de jornalismo daquele departamento. E trabalhei também no departamento de escola bíblica dominical. E por ser um homem das letras, um homem que navega nas águas profundas do entendimento bíblico, isso também fez com que a gente nutrisse uma certa sinergia, admiração. Mas o que mais me encanta é a pessoa do pastor. É um amigo, é um homem verdadeiro. E vocês têm esse privilégio, né? Enquanto muitas igrejas estão tendo fastio, inapetência pela Bíblia, vocês estão sendo constantemente instados a procurarem o melhor cardápio, a melhor comida com nutrientes, vitaminas e proteínas. E o nosso pastor tem isso para oferecer. Então vocês são uma comunidade nutritiva, nutricional. Parabéns para vocês. E se inscreveram, né? Não se julgam os sabichões. Porque a sabedoria está em a gente reconhecer o limite da nossa ignorância. O sábio é aquele que sabe que não sabe, pelo menos o suficiente. Eu quero, nas minhas primeiras palavras, abençoar a vida de vocês, aproveitando que vocês estão de pé. Querido Deus, eu quero abençoar essa igreja, esses meus irmãos e minhas irmãs que se inscreveram. Muitos estão cansados, debilitados, exaustos. Uns vieram direto do trabalho, ó Deus, e optaram por estarem aqui do que desfrutar do merecido descanso. Saíram de suas zonas de conforto e vieram para a zona de esforço. Recompensa-os, abençoa-os, dê-lhes graça. Eu abençoo os casamentos, eu abençoo os relacionamentos, eu abençoo os pais, os filhos, eu abençoo os cônjuges, eu abençoo os doentes, eu peço a cura, eu abençoo as finanças,
eu abençoo esta igreja, eu abençoo este povo. Joga por terra toda sentença de morte, de invalidez, toda ação maligna seja neutralizada, que todo dardo inflamado do adversário seja jogado por terra, vai fechando sepultura, vai para nossa casa, visita os nossos lares, visita os nossos filhos, nossos entes queridos, manifesta a tua glória, sopra o Espírito Santo sobre esta igreja, sopra o Espírito Santo sobre a nossa casa, envia teus santos anjos com espadas afogueadas, relampagueantes, relampejantes, para guerrearem, lutarem, pelejarem em favor do teu povo. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, minha irmã. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu te abençoo. Você pode aplaudir a Jesus? Receba essas palmas, Jesus. Elas são suas, são para ti. Aleluia. Sentem-se, por favor. Sentem-se, por favor. Meus queridos irmãos, eu não tive tempo suficiente para fazer alguns apontamentos, mas eu quero literalmente me servir do conteúdo desta revista a partir da página 101. Página 101. A retomada de Saulo na estrada de Damasco. Atos 9, 1 ao 18. Capítulo 10. A retomada de Saulo na entrada de Damasco. Então nós vamos falar sobre Saulo. Paralelamente a essa temática, você que está com a Bíblia, nossa carta magna, eu gostaria que abrisse em Provérbios 29. Provérbios 29. Apenas o versículo 1. Diz assim, Provérbios 29, verso 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Se a sua tradução é igual à minha, leia comigo, vamos lá? O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. A gente sabe que cerviz é a região posterior do pescoço. O próprio pescoço pode se referir também a cerviz. Também é chamado de coxaço, nuca, que são termos correlatos. O texto fala de dura cerviz. Isso fala de contumácia. Gente sem freio. Gente intransigente. Gente que não usa a razoabilidade, o bom senso, que não tem flexibilidade, que é rígido, implacável. Há no direito consuetudinário um princípio que diz que a lei deve ser branda para com os fracos, firme para com os fortes e implacável
com os contumazes. E quando eu falo de contumácia, me vem à cabeça, à mente, a figura de Saulo. Saulo, objeto de nosso estudo, de nossa análise, de nossa palestra no dia de hoje, como vocês reiteradamente já sabem, ele era um cidadão com um currículo invejável, um homem com uma capacidade intelectual acima da média. Ele teve, como judeu, a prerrogativa de, desde a mais tenra idade, ter acesso aos postulados do judaísmo. Porque todas as crianças são instadas desde os seus 5 anos, conforme a matéria escrita pelo nosso pastor, que preside sobre nós, e já aos 12 anos, 13 anos, depois de tanto estudo, já demonstrava, assim, uma idoneidade, maturidade, uma certa habilidade em relação à argumentação, à fundamentação da Torá, da lei de Deus. E Saulo continua crescendo, entra na adolescência, na juventude, e então ele tem como um grande mestre, um dos maiores expoentes do direito, que nós conhecemos como Gamaliel, um doutor da lei. E Saulo, ele aprende sobre direito, sobre jurisprudência, aos pés desse vulto do judiciário judaico. E Saulo, ele então faz parte do Sinédrio, ele é um dos juízes, ele, em Filipenses capítulo 3, fala das suas prerrogativas de Benjamim, de onde descendeu o primeiro rei de Israel, Saul. Ele é filho de judeus, tem dupla cidadania, tanto é judeu como é cidadão de Tarso, é um poliglota, porque ele fala com fluência a língua pátria, o hebraico, ele fala o aramaico, ele fala o latim, a língua dos romanos, e é bem provável que ele dominasse outras línguas. Ele se torna um homem culto, ele tem conchavo, trâmite com as autoridades, tanto religiosas quanto governamentais. Ele se destaca por meio do seu zelo entre os seus pares, é o que demonstra mais habilidade, é o mais bem articulado, e isto lhe dá visibilidade, know-how, e isso chama a atenção. Mas ele é egocêntrico, ele é soberbo, e ele gosta de impressionar. Porém, quão impressionante são as pessoas que não querem impressionar. Mas ele, de fato, tinha conhecimento de causa. De fato, ele tinha dotes, dons naturais. Ele tinha capacidade. Ele era o cara. E, como um grande e ardoroso defensor do judaísmo, ele tratava toda outra expressão de fé com intransigência, intolerância. E a igreja nasce com força e ela cresce com pujança e se torna uma ameaça, porque Pedro prega, faz o apelo,
3.000 almas. Não muito tempo depois, o número vai de 3.000 para 5.000. E a igreja vai crescendo, ganhando forma, tamanho, peso, musculatura e envergadura. Há igrejas que crescem, há outras que engordam, ainda há outras que incham. Todas aumentam de tamanho, mas só a que cresce é saudável. E a igreja primitiva crescia da forma mais saudável, porque os apóstolos, eles nutriam a igreja com oração, comunhão, havia solidariedade, generosidade, piedade, empatia, porque a Bíblia fala que se tratava, assim, de uma comunidade de fé generosa, amorosa, piedosa, empática, porque havia repartição dos bens, havia equanimidade, havia uma demonstração, né, de generosidade por parte daquela igreja. A igreja era uma igreja de oração, a igreja era uma igreja instruída na palavra e ela crescia bem nutrida. Mas Saulo, ele disse: eu tenho que frear isso. Eu tenho que detê-los. Só tem que... A igreja é um organismo vivo. Ela é dinâmica. Ela tem um dono. E as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Deus. E por ele se achar um cara, se achar o cara, por ele ter conchavo, trâmite, ele tinha a carta das autoridades que dava a ele o direito de intervir em outras religiões e grupos e diferentes expressões de fé. E ele, então, vem com uma turba, um grupo de homens, porque Saulo é informado de que os cristãos, furtivamente, estão numa sinagoga em Damasco, cultuando a Deus. E com ira sanguessedenta, com desejo de derramar sangue, porque há muito ele vinha empreendendo esforços contra a igreja, já havia consentido na morte do protomarte, que é um assunto elaborado a partir da página 101. Estevão, ele havia tido uma participação direta como um mentor intelectual daquele malfeito, e ele conspirava contra a igreja, fazia ameaças contra a igreja, encerrava cristãos na prisão, muitos sendo pais e mães, e os seus filhos ficavam, né, sofrendo a ausência dos seus genitores, e ele começou a causar uma crise, uma pressão psicológica, infligindo dor, sofrimento na igreja. E o que ele não sabia é que Deus dá corda, dá corda, dá corda, mas que Deus também chega um momento que ele diz: eu vou puxar a corda que eu dei. E ele vinha, né, com aqueles homens, acredito eu, a Bíblia não diz, a cavalo, e estão se dirigindo a Damasco. Saem de Jerusalém em direção a Damasco. Ele com as rédeas nas mãos, em cima do animal, e vamos que vamos mostrar a esses crentes que eles estão prestando um desserviço e que não vale a pena eles insistirem neste caminho. Só tem que, no caminho de Damasco, ele tem um encontro com a luz.
Jesus interveio. Houve um clarão aurifulgente. Parecia o sol ao meio-dia, o sol a pino. Ele fica cego e ele perde o controle da rédea. Ele cai do animal, que eu digo do cavalo. Ele se esborracha no chão. E ele que liderava, que tinha rédeas nas mãos e que estava por cima, agora está caído por baixo e cego. E naquele estado deplorável de impotência, ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é, Senhor? Nunca reconheceu o senhorio de Jesus, mas agora ele chama Jesus de Senhor. Quem é, Senhor? Sou eu, Jesus, a quem tu me persegues. Aí ele descobre que quem persegue a igreja, persegue a cabeça da igreja. Persegue o Senhor da igreja. E que a briga dele não é com a igreja, é com o Senhor da igreja. Aí cai a ficha, ele diz: eu estou lascado. Ele não enxerga. Aquele homem que comandava e liderava agora precisa ser liderado. Aquele homem que conduzia agora precisava ser conduzido. Porque o cego, ele caminha às apalpadelas. Num ambiente novo, onde ele não conhece absolutamente nada, degrau, quina, porta, janela, tem que... Então precisou de alguém para segurar na mão. Tem gente que só se rende depois que cai do cavalo. Tem gente que só se curva depois que sofre a perda do controle das rédeas. Tem gente que só se entrega depois que sofre um apagão. Só tem que, às vezes, quando está tudo claro, a gente é que decide. A gente é que resolve. A gente é que sabe por onde começar. Aí Deus vai acendendo uma luz, vai apagando uma luz, vai apagando outra luz, o ambiente vai ficando opaco, acinzentado, escuro. É Deus dizendo: vai insistir? Vai esperar o apagão? Vai esperar a escuridão? Mas tem gente que espera. Aqueles que têm dura cerviz, que sofrem de síndrome de girafa. Aqueles que são pétricos, petrificados, enrijecidos, contumazes. A lei deve ser implacável com os contumazes. E Saulo, ele blindou seu coração contra o evangelho. Ele sofria de cegueira espiritual. Ele tinha uma religiosidade tóxica. Era truculento, vingativo, implacável. Só enxergava aquilo em que ele foi instruído desde a mais tenra idade. Não conseguia enxergar Deus fora da caixinha. O religioso não conhece a Deus, porque aquele que não ama não conhece a Deus. Deus é amor, e isso lhe faltava a Saulo. Mas Deus, ao contrário da sociedade, e Deus, ao contrário de muitas igrejas, ele ama o inamável. Até mesmo a igreja fazia contínua oração para se livrar de Saulo. E eu acredito que o sentimento era: Deus, atropela esse homem, mata este homem. Nós estamos sofrendo, não aguentamos mais. Deus, elimina este homem da face da terra. Esta era a oração da igreja. Mas Deus estava prestes a revelar à igreja de que ele ama o inamável. Ele ama quem não merece ser amado. A igreja quer a sua destruição. Mas Deus quer
a transformação. A maior voz, a mais eloquente voz do judaísmo se cala com a queda. E ali nasce um novo homem, que também conhecemos como Paulo. E o texto aqui diz: um homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Deus estava chamando a Paulo, ou a Saulo. Deus estava apresentando a ele sinais, evidências, mas ele estava tão insensível, com a mente tão cauterizada, que ele não enxergava os sinais. Este é o problema causado pela contumácia, pela desobediência sem freio, pela intransigência, pela dura cerviz. Algumas pessoas são despertadas por Deus com tapinhas no ombro, enquanto outras só com safanão no pescoço. C.S. Lewis, o escritor clássico irlandês, ele diz que o sofrimento é o megafone que Deus usa para despertar um mundo surdo. Parafraseando C.S. Lewis, eu diria que o sofrimento é o megafone que Deus usa para despertar um crente surdo, um obreiro surdo, um pastor surdo, uma liderança surda, um juiz surdo, um delegado surdo, um advogado surdo, um médico surdo, um cidadão surdo. E o pior surdo é aquele que só ouve a ele mesmo. Era o problema de Saulo. Precisou cair para ouvir. Precisou perder o controle das rédeas para ouvir. Precisou ficar cego para ouvir. Não dá para tu ouvir sem precisar pagar o preço? Não basta um simples tapinha nos ombros? Você está esperando o safanão no pescoço? Não é melhor se render agora, enquanto você consegue enxergar, ou vai esperar escurecer? Se o martelo de Deus não for forte o suficiente para parar as arestas, ele usará a marreta. Então, resolva o seu problema de rebeldia enquanto Deus está usando o martelo, parando as arestas. Porque Deus usa o martelo para lapidar. E ele usa a marreta para quebrar. Lapidado sim, quebrado não. Mas é você que decide. Basta o martelo ou vai esperar a marreta? Ou não faça careta. Evite a marreta. Rende-se. 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 A pessoa que nasce para cumprir um propósito de Deus será afligida até que o cumpra. Não foi para isso que eu te escolhi, Saulo. Tu está na contramão. Me devolve o volante. Vai para o banco do carona e deixa eu assumir o manche. Se Deus é o teu copiloto, então está na hora de você mudar de lugar. Mas Saulo diz, não, o manche é meu, o volante está nas minhas mãos, eu sei o que eu faço, eu sou um homem instruído, eu sou um poliglota da tribo de Benjamim, eu sou o cara. Vai cair do cavalo. Vai perder o controle das rédeas. Vai ficar tudo escuro. Vai ficar totalmente cego. Porque quem não se rende a Cristo, se rende ao caos. É obra-prima do diabo levar-nos a ter um bom conceito de nós mesmos.
E ele tinha um bom conceito dele mesmo. Tenho carta das autoridades. Eu sou membro do Sinédrio. Olha o meu currículo, eu aprendi aos pés de Gamaliel. Mas a queda foi uma queda para o alto. Porque quando ele cai, ele também sofre uma outra queda, ele cai em si. E depois ele sofre uma terceira queda, como o filho pródigo, caiu nos braços do pai. O jovem que abandonou a fazenda e deu as costas ao seu pai, filho pródigo, caiu no pecado, caiu em si. Depois que trocou a fazenda pelo chiqueiro, depois que não tinha cabrito assado e desejava alimentar o seu estômago com alfarrobas, bolotas de porcos, ele desejava, mas ninguém lhes dava nada. Aí ele diz: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Me trate como um dos seus jornaleiros. Caiu em pecado, caiu em si e depois caiu nos braços do pai. Foi na queda que esse homem se rendeu. Foi na queda que ele resolveu o problema da dura cerviz. Foi na queda que ele desinflou o seu ego. E a nossa maior missão é desinflar o ego. Digo comigo, para egos muito inflados, Deus tem grandes agulhas. Vocês podem aplaudir a Jesus? Algumas vezes Deus nos derruba de costas para nos fazer olhar para cima. O problema de Saulo é que ele olhava de cima. Mas na queda a gente aprende a olhar para cima. Tem tanta gente olhando de cima, né? Altivez de espírito, dura cerviz. A queda vai resolver. O safanão vai resolver. A agulha de Deus vai resolver. Oh, meus irmãos, por uma igreja com mais queixo caído e menos nariz empinado. Por uma igreja com mais queixo caído, humildade, dependência divina, reconhecimento da própria miséria e menos nariz empinado. Quando Saulo se rende, e agora ele é encaminhado para a casa do irmão Ananias, seu discipulador, um comentário lindo, um tópico que fala sobre isso, apresentando Ananias como discipulador de Saulo. Este homem instrui a Saulo no novo caminho, dar a ele noção das doutrinas básicas do cristianismo. Ensina a ele aquilo que seria a essência do seu novo caminhar. E agora o judaísmo perde a sua voz mais eloquente, o seu maior defensor, o seu maior expoente. E o perseguidor passa a ser perseguido. E ele sofre muito. Ele fala com requinte de detalhes na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 24, sobre o seu sofrimento por amor ao Evangelho. Agora ele ama tanto que está disposto a sofrer por um Evangelho que ele combatia. Que reviravolta. Que mudança, que metamorfose. Toda lagarta tem potencial para se tornar uma borboleta. Basta
sobreviver ao processo. E aquela queda foi o casulo estreito e escuro. Mas quando nasce um novo homem, Saulo fica para trás e agora um homem recebe uma nova identidade. Paulo, que significa pequeno, humilde, dependente de Deus. Que metamorfose! Que transformação! Que coisa linda! Poder do Evangelho. Aí este homem, ele sofre apedrejamento, conforme diz lá em 2 Coríntios, capítulo 11, 24 em diante. Naufrágios, nudez, frio, perseguição entre os irmãos. O homem sofre. E até para ser aceito pela comunidade de fé, depois da sua genuína conversão, foi difícil, porque a igreja olhava de soslaio. Esse cara se converteu, não. Ele está de caô, está de migué na gíria carioca. Esse cara aí não é borboleta, não. É lagarta disfarçada. Isso é camaleônico, muda a pigmentação, a cor da pele, de acordo com o ambiente. Está dando uma de religioso, de crente. Já aprendeu a falar aleluia, glória a Deus, mas não cai nessa não. A igreja ora para Deus transformar, quando a igreja transforma, suspeita, ruim suspeita. A igreja primitiva orou para Deus livrar Pedro da prisão. Manda um anjo, tira Pedro da prisão, já perdemos Tiago, não queremos perder o pastor Pedro. Aí Deus vai, manda um anjo em resposta da oração da igreja. O anjo invade a prisão, liberta Pedro, rompe as cadeias, faz com que uma porta de ferro que dá para frente da rua principal se abrir automaticamente quando Pedro chega esbaforido no culto de oração na casa da irmã Maria. Atos 12, 5, onde o povo estava orando para Deus libertar Pedro. Pedro bate, rode, uma moça vai, se levanta, olha e diz, gente, falando para os irmãos do ciclo de oração e para os obreiros, Pedro está aí fora. Chamaram a menina de louca, maluca, esquizofrênica. Já tomou teu gadernal hoje? Seu diazepam, seu diazepax? Não, mas é Pedro, é Pedro. Cala a boca, menina. Pode ser até um anjo, o anjo de Pedro, mas não é Pedro. A igreja pede para Deus libertar Pedro. Deus liberta Pedro. A mensageira diz, Pedro está aí, abrir a porta e ele entrar. Não é Pedro. Você não crê na tua oração? Chamou a menina de louca, maluca, tonta. Quem é o tonto? Quem é o tonto? Creia na tua oração, meu irmão. Creia no poder da oração, minha irmã. Saulo é arrastado como morto em Listra, sofre prisões, sofre, mas se mantém firme. O maior desafio de Saulo era ele nunca mais. O maior desafio de Paulo, diga comigo, o maior desafio de Paulo era nunca mais ele voltar a ser Saulo. Eu posso sofrer o que for, Saulo eu não volto a ser. Eu não vou negociar minha nova identidade. Eu carrego a natureza má, mas não voltarei a ser carregado por ela. Até que este corpo que é mortal se reviste da imortalidade.
E este corpo que é corruptível se reviste da incorruptibilidade. Mesmo aos troncos e barrancos, eu cairei e me levantarei, mas não desistirei. Não voltarei mais ser Saulo. Eu reafirmo a minha nova identidade. Aí Deus, irmãos, com aquela dificuldade da igreja preterindo, será? Eu não creio, eu também não creio, não. Então, ninguém está crendo aqui que esse cara se converteu. Aí, Barnabé, que de uma forma muito brilhante, o senhor comenta aqui, orava com Paulo, estudava a Torá com Paulo, convivia com Paulo, percebeu os sinais de vida crucificada. Ele percebeu a transformação legítima. Ele realmente confirmou que por meio dos sinais, das atitudes, do comportamento de Paulo, que ele de fato era uma nova criatura. E deu testemunho de Paulo perante a igreja. Ele se arriscou. Tu vai se arriscar, cara? Tu vai botar a mão no fogo por ele? Boto. Então usa luva de amianto. Não, não vou usar não. Eu estou convivendo com ele, orando com ele, estudando a Bíblia com ele. Esse cara se converteu mesmo. Não é falso crente, não. Não é fake, não. Aí ele se expôs, irmãos. Ele correu o risco de sofrer o julgamentalismo por parte da igreja. Não estou nem aí. Eu vou defender. Porque nós oramos para Deus fazer isso. E Deus fez. A igreja está repelindo aquele que Deus acolheu. E eu, como Deus, vou acolhê-lo também. E deu testemunho de Paulo perante a igreja. Por ele ter muita credibilidade no seio da igreja, por ele ser um homem que exercia uma liderança com 3 pilares: contato, contágio e transformação, as pessoas começaram a olhar para Paulo de uma forma diferente, piedosa. Barnabé os convenceu. Então começaram a se aproximar de Paulo e dando abertura para que Paulo se aproximasse da comunidade. Aí ele foi recebido. Este homem, irmãos, se tornou um grande instrumento nas mãos de Deus, em favor da igreja que ele perseguia. Este homem, ele se tornou um homem de vida crucificada. Ao escrever aos Gálatas 2:20, diz: já não vivo mais eu, mas Cristo é que vive em mim. A vida que eu agora vivo na carne, eu a vivo no Filho de Deus que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 6, versículos 14 ao 17. Desde agora ninguém me quiete, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Porque eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Irmãos, que referência, que exemplo. Capítulo 11, versículo 1, de 2 aos Coríntios. Sede os meus imitadores, como eu sou de Cristo. As pessoas imitavam a Paulo, corriam para o espelho, quando olhavam, quem elas viam? Jesus. Porque Paulo começou a refletir a imagem de Jesus. E a gente não reflete a imagem de Jesus sem o fruto do Espírito. É como se fosse uma laranja, uma tangerina com 9 gomos. Cada gomo representa uma característica do fruto do Espírito. Amor,
gozo, paz, bondade, benignidade, fé, longanimidade. Enfim, 9 características, sendo a última domínio próprio ou temperança, equilíbrio, comedimento, flexibilidade, ponderação. Sinais de uma vida crucificada. Falar em línguas é um dom. Controlar a língua é um fruto. Sem fruto a gente não revela Jesus. Aquele que nos deu a sua imagem quer ver a sua imagem em nós. Só tem que as pessoas verão Jesus em nós por meio da produção dos frutos, da frutificação. Tem amor aí no teu coração? Alegria? Se não há alegria na tua vida cristã, então existe algum vazamento no teu cristianismo. A alegria é a maior evidência da presença de Deus. Servir ao Senhor com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. De nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que se cumpra com alegria a carreira que me foi proposta. Cristãos mal-humorados são difamadores do Senhor. Nada prejudica tanto a fé cristã do que cristãos carrancudos e mal-humorados. Teresa de Ávila, uma freira que combateu o ascetismo, o ranço, o rigorismo, a mal-humorança dos conventos na França, ela fez uma oração por ela e por nós, dizendo: das devoções tolas e dos santos de caras fechadas, ó Senhor, livra-nos, livrai-nos. Orou por ela e orou por nós. Que são devoções tolas? Pregar sem alegria. Lecionar sem alegria. Limpar o templo sem alegria. Cantar sem alegria. Evangelizar sem alegria. Se envolver com missões, mas sem alegria. Precisamos ter alegria. Das devoções tolas, tudo aquilo que é feito sem alegria. É devoção tola. E dos santos de cara fechada. Ó Senhor, livrai-nos. Quando o ministro, o líder, o pastor, o obreiro, ele não tem alegria, ele não tem legitimidade para pregar e exercer o seu ofício. Porque quem tem alegria convence que, de fato, Jesus mudou a sua vida. Um certo teólogo alemão foi questionado por um determinado cidadão, dizendo: me mostre, me prove, onde foi que Jesus sorriu? Onde foi que Jesus sorriu? Ele disse: se Jesus sorriu ou não, eu não sei. Mas depois que eu o aceitei, ele me fez sorrir. Se você realmente entronizou Jesus no trono do teu coração, então não tem como você não sorrir. Você vai entender que vencedores vencem na dores, e que o verdadeiro adorador adora na dor, e que mesmo sofrendo, padecendo, a tua postura é aquela recomendada por Santo Agostinho, bispo de Hipona, teólogo argelino, negro, nascido na Argélia, teólogo africano, que diz que cada cristão deveria ser um aleluia da cabeça aos pés. Abacuque diz ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que nos currais já não hajam vacas, que as ovelhas desmalhadas sejam arrebatadas. E daí? Todavia eu me alegrarei, me exultarei no Deus da minha salvação. Adore na dor. Vencedores vencem dores.
Santa queda. Queda para o alto. O plano de Deus é Damasco para Jerusalém. Saulo vem na contramão de Jerusalém para Damasco. Deus vai mudar a tua rota. Para você não colidir. Tem colisão que é definitiva. E Deus quer evitar. Mas quem vai para este homem? Isso é um chucro. Isso escoceia, isso morde. A psiquiatria não resolve, a psicologia não resolve, a sociologia também não. Ninguém para esse homem, ninguém vai mudar. É uma questão ideológica. Não tem como. Com calma e com jeito, Jesus amansa qualquer sujeito. Com calma e com jeito, Jesus amansa qualquer sujeito. Eu falei, nesse chucro aí ninguém monta. Chicote não resolve, arreio, cabresto. É o Saulo, tu não sabe quem é Saulo? Implacável. Se o amansador for Jesus, não aceita a rédea, quando Jesus chega, dá o pescocinho, ó, muda tudo. Sela, aceita tudo. Jesus. Vamos lá. É espora. Já tem espora. Toda a glória que não é para a glória de Deus é vanglória. E aí, Saulo? Está disposto a mudar? Vai insistir? Vai esperar a espora? Espora é sofrimento. Diga comigo, sofrimento cura a nossa arrogância. Às vezes é só a base de sofrimento para cair a ficha, para se render. Não questione o propósito de Deus, apenas obedeça. Se lembra do que eu falei há pouco? A pessoa que nasce para cumprir um propósito de Deus será afligida até que o cumpra. Dá para você cumprir o propósito de Deus sem se desgastar tanto? Sem acumular hematomas? Tantas cicatrizes? Cristo não é doce enquanto o pecado não se faz amargo para nós. Talvez o pecado não seja de adultério nem de fornicação, mas seja contumácia, desobediência. Você tem a sua agenda, Deus tem a dele. Você abre mão da agenda de Deus para cumprir a tua agenda. Você tem a sua vontade, Deus tem a dele, mas você diz, não. Espera aí. Sempre sonhei. Sempre esperei esse momento. Ô, meu irmão, minha irmã. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Enganoso é o coração do homem. Perverso. Quem o conhecerá? Nem você conhece o teu próprio coração. Ele está te enganando. Não seja sintomático. Eu sinto, eu faço. Eu não sinto, eu não faço. Não se deixe levar pelo coração, pelas emoções, pelos rompantes. Se deixa ser conduzido pela palavra. Pela palavra. Pela palavra. A palavra é veraz, verdadeira, autêntica. O coração é enganoso. Woody Allen, um judeu, comediante norte-americano, dupla cidadania. Ele diz,
Se você quer fazer Deus sorrir, conte para ele os teus planos. Diga comigo, se você quer fazer Deus sorrir, conte para ele seus planos. Porque vai ser assim, eu vou fazer assim, 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 assim. Está provocando gargalhada em Deus. Deus olha e diz assim, inocente, não sabe de nada. Vacilão. Não sabe de nada, inocente. É porque eu vou fazer, eu estudei. Eu me qualifiquei, eu me diplomei. Não sabe de nada. Aquele grupo de judeus denunciados por Tiago, no capítulo 4, versículos 13 ao 17 da sua carta, da carta que leva o seu nome, a Epístola de Tiago. Eles então abrem numa reunião o mapa mundi, uma mesa redonda, parafraseando. E um porta-voz do grupo põe o dedo em riste e eleva-o para cima e aponta aleatoriamente para um lugar. Aí cai num continente, num país, numa cidade. Aí ele diz para o grupo de empresários judeus, negociantes, iremos para tal cidade, passaremos lá um ano, contrataremos e ganharemos. Iremos, passaremos, contrataremos e ganharemos. E eram judeus cristãos, mas que não reconheciam o senhorio de Cristo. Está cheio de gente assim. Reconhece Jesus como Salvador por conveniência, para escapar do inferno. Mas não reconhece Jesus como Senhor. Olha só, iremos, passaremos, contrataremos e lucraremos ou ganharemos. Aí, Tiago diz assim, eia, preste atenção. Em vez de dizer iremos, passaremos, contrataremos e lucraremos, devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos até lá. São duas palavrinhas que você precisa adicionar no seu vocabulário. Se o Senhor quiser e se eu viver até lá. Estamos no fim, pelo menos acreditamos, de uma pandemia. E isto demonstrou o quão vulnerável é o ser humano. Quantos pastores se foram? Padres, rabinos, empresários, executivos, senador Olímpio, com aquele vozeirão intimidatório. Cadê? Desapareceu. Que é, pois, a vossa vida? É como uma névoa, é como um vapor que aparece e ora desvanece. Do berço ao túmulo, aproveite o intervalo. Como? Fazendo a vontade de Deus. Vivendo no centro da vontade de Deus. Não está aproveitando o intervalo? Perdemos anteontem uma moça de 26 anos, casada, 2 filhos, 26 anos, clara, loira, infarto fulminante. Aproveite o intervalo. Quer fazer Deus rir? Conte para ele os teus planos. E diga para ele que vai ser assim. Salmo 2:4. Alguém pode ler aí para mim? Salmo 2:4. Por favor. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Deus tem senso de humor. Ele está falando sobre os arrogantes, gente inflada,
gente de dura cerviz, gente que não manda, mas pensa que manda, gente que não é, mas pensa que é. Tem gente, irmãos, que é tão arrogante, tão arrogante, tão arrogante, que o seu orgulho só morre depois de meia hora que o dono dele entra em óbito. Diz que num necrotério aí da vida, um homem identificou lá um corpo se mexendo. Correu e disse, doutor, só testou a morte, mas o homem está se mexendo, está vivo. Diz, não, eu conheço, é meu vizinho. Esse homem foi muito arrogante, que dali é o orgulho, daqui meia hora vai parar de mexer. Porque o orgulho de alguns só morre meia hora depois do dono. Tem gente tão orgulhosa que mesmo no caixão vai dar a impressão de que está viva, mas não está. Deixa lá. Deixa lá. Deixa lá. Não vai atrapalhar a festa da família. Tá todo mundo, né? Com as etiquetas, com os protocolos, mas tá todo mundo dizendo, já se foi, todo o peso da minha alma já se foi. Aí vem um que está se mexendo. É o orgulho, deixa o cara lá. Não vai atrapalhar o mistério. Aí, meus irmãos, Paulo cresce, avança, progride, evolui. E ele buscou tanta intimidade com Deus. Ele desenvolveu uma vida tão piedosa. Ele buscou tanto a Deus que um dia Deus o arrebatou. Ele passou a conhecer o céu ainda em vida pelo lado de dentro. Ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. 14 anos depois dessa experiência fenomênica, em que ele foi autorizado por Deus para relatar os fatos, ele, de forma despretensiosa, ele suprimiu sua identidade. Ele, em vez de dizer, eu fui arrebatado ao terceiro céu, ele criou um personagem fictício. Ele disse, eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. É que ele não queria impressionar. A síndrome de pavão desapareceu. O pavão de hoje é o espanador de amanhã. Ele falou, eu não vou virar espanador, não. Aquele Saulo que estufava o peito e que abria a cauda, né? Eu, um pregador chique, não vou falar rabo, né, irmão? Fica feio, né? Cheio de ocelos brilhantes. Tu pode ter plumas, penas e ser um arco-íris voejante. Mas olha para os teus pés. Os pés dos pavões são horríveis, são feios, são horrorosos. É como a estátua que Nabucodonosor viu. Cabeça de ouro, tórax de prata, abdômen de metal e pés de barro e ferro. O que sustentava toda aquela estrutura não era o barro, e o ferro não dão liga. Uma pedra veio, atingiu os pés e tudo desmoronou. Tua inteligência pode ser de ouro, tua cabeça pode ser de ouro. Tua formação pode ser de ouro, mas teus pés são de barro. O que te sustenta de pé não são os pés, é o Todo-Poderoso, que dá o domínio para quem Ele quer. Foi avisado, mas não pôs a barba de molho. Andando para lá e para cá, na sua cobertura no Palácio Real,
Ele diz, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a glória da minha magnificência? Toda glória que não é para a glória de Deus é vanglória. A palavra ainda estava na sua boca quando Deus o sentenciou. E um anjo o feriu e mudou sua natureza. E ele passou a sofrer de quadrupedismo. Um homem bípede, anda sobre 2 pés, foi curvando, até colocar as mãos no chão. É o safanão. É a marreta de Deus. É a marreta de Deus. Aí contraiu uma doença chamada hipantropia. Alguns dizem, não, é licantropia. Ambas são doenças catalogadas na medicina, mas hipantropia é um distúrbio mental em que o homem se vê transformado num cavalo. Licantropia é quando esse distúrbio faz com que o homem acredite que ele é um lobo. E ele andava de 4, foi deposto do trono. Porque se não reconhece a glória de Deus, vai ter que saber que é Deus que põe e tira, que mata e dá a vida, que faz descer a sepultura e faz subir dela, que enriquece e que empobrece, que fere e sara a ferida, são prerrogativas de Deus. Aí ele sendo vigiado pelos oficiais do palácio. E o cardápio do orgulhoso, sabe qual é? Capim. Mousse de capim. Feijoada de capim. Capim. Por 7 anos comendo capim. Até que recobrou a sanidade, um lampejo. E ele olhou para cima e disse, agora eu sei que Deus é o que eleva e o que derruba. É o que abate e o que exalta. E eu exaltarei o Deus de Daniel. Teve uma chance, né? Acredito que ele se converteu e passou a dar glórias a Deus. Agora nada de glória vã. Vanitas. Glórias inúteis. Aí, irmãos, o diabo não desiste, não. Vai fazer de tudo para você voltar a ser Saulo. E Paulo está levando uma vida crucificada. Quando ele é transportado para esse mundo sobrenatural e que conhece o céu pelo lado de dentro, ainda em vida, porque nós nos conheceremos por meio da experiência da morte, né? Alguns, excepcionalmente, têm esse privilégio que Paulo teve. Irmãos, ele volta, leva 14 anos para expor, para revelar o que ouviu, o que viu. E quando decide contar e diz, eu conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado e ouviu palavras inefáveis, que é o homem não é lícito de falar. Ele chama terceiro céu de paraíso. E sei que está um homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe e ele segue. Mas para que ninguém fique impressionado comigo, pensando que eu sou mais do que sou, que eu tenho mais do que eu tenho, para que eu não me ensoberbecesse pelas excelências das revelações. Olha só, um homem que vai para o céu e ainda é tentado a se vangloriar. Essa carne, irmãos, é muito tendenciosa. Confia nela não. Desinfla o ego. Porque para grandes egos, para egos muito inflados, Deus tem grandes agulhas. Aí, irmãos, ele reconhece a sua superioridade. Qual foi o outro apóstolo que teve acesso aos arcanos divinos, aos tesouros insondáveis? Quem mais além de mim? João na ilha de Patmos, outro, mas era uma excepcionalidade,
É um grupo tão seleto, tão restrito. E ele se achava o cara exclusivo. Aí, irmãos, o diabo diz, é uma oportunidade, né? Usar o orgulho é obra-prima do diabo levar-nos a ter um bom conceito de nós mesmos. E ele começou a flertar com orgulho, para Deus não perdê-lo, para Deus não permitir que ele voltasse a ser Saulo. Quando ele diz assim, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. O espinho na carne é agulha, pelo qual orei 3 vezes ao Senhor para arrancar de mim aquele espinho. Deus, não suporto, que incômodo. Arranca, 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 arranca. Orou 1, orou 2, orou 3 vezes, e quando a resposta veio, não era a resposta que ele queria. Estou removendo o espinho. Deus disse, a minha graça te basta. Porque Deus não arranca espinho, Deus põe espinho. Soren Kierkegaard, teólogo e filósofo dinamarquês, ele diz que com um espinho num dos meus pés, eu pulo mais alto do que com os meus 2 pés sadios. Aprendeu a maior lição aquele que aprendeu a depender de Deus. E o espinho, ele é pedagógico. E o espinho, ele te leva a depender de Deus. Quando Jesus disse, a minha graça te basta, eu não arranco o espinho, eu ponho. Eu não quero te perder. Eu não quero que você volte a ser Saulo. Ele não fica contrariado e revoltado, não. Ele não demonstra mais aquela dura cerviz de Saulo. Ele diz, pelo que regozijar-me-ei no que diz respeito às minhas fraquezas, perseguições, angústias. E ele cita uma série de outras situações. Porque quando eu penso que estou fraco, então eu sou forte. Ele compreende que Deus não caminha com um homem que marcha na sua própria força. Deus esvaziou para que ele confiasse na força do Senhor. Quando eu penso que estou fraco, eu sou forte. Quando você confia na sua força, você é fraco. Considere cada aflição, seja ela branda ou severa, como uma mensageira de Deus. Paulo entendeu que o espinho era pedagógico, era um mensageiro de Deus. Por detrás daquele que cravou o espinho, estavam as mãos de Deus. E aqui eu quero encerrar. Acredito que você não sofra de dura cerviz. E eu quero encerrar com uma frase de Santo Agostinho, já citado por mim. Diga comigo, Senhor, se os meus planos não forem os teus, destrua-os. Eu não sei se você entendeu a profundidade do que você falou para Deus. Diga comigo, Senhor, se os meus planos não forem os teus, destrua-os. Só existe um plano que não pode dar errado. É o plano de Deus. Vocês podem aplaudir a Jesus. Vem cá, meu pastor, por favor. Eu quero presentear um livro para o senhor. Ao meu irmão Branco.
Pastor José Elias Crossi, com amor. Alex Cardoso, hoje é 14? 13? Sexta-feira 13. Ih, se eu soubesse, não teria vindo. Sexta-feira 13, agora tu vê, né? Meu querido pastor, o senhor sabe que é uma autoridade. Richard Baxter nasceu em 1615. É um autor que dispensa comentário. Eu conheci a sua obra há 30 anos. O Pastor Aprovado. Se lembra? E eu não sabia que existia essa obra, o Pastor Renovado. Eu gostaria até de pedir, esse é de presente, mas eu trouxe mais 30, os obreiros, pastores, pessoas que têm vocação para o pastorado, podendo investir no seu ministério e também no meu. Eu recomendo você comprar. Meu filho Alex Júnior está lá embaixo, tem maquininha, tem Pix, tem cheque com fundo, tá bem, irmãos? É um presente seu, tá bem? E os meus livros esgotaram, graças a Deus, só tenho esse. É Como Ser Abelha no Mundo de Moscas, encarando os desafios da autodescoberta. É um livro que te auxilia no autoconhecimento, te ajuda a fazer uma viagem para dentro de si mesmo, para você conhecer as suas sujidades, seus monstros internos, lutar e vencê-los. E o capítulo 8 fala sobre aprendendo a subjugar o lado mosca, e a proposta é você se tornar uma pessoa abelha. Não sejamos como as moscas que procuram chagas até em corpos limpos, mas sejamos como as abelhas que procuram belas flores até no meio da lama. Ninguém consegue ser abelha 24 horas por dia, mas precisamos subjugar o nosso lado mosca para que o lado abelha se sobressaia. As moscas têm predileção por escarro, fezes, corpos insepultos e latas de lixo. É a nossa natureza herdada de Adão. Mas a natureza que herdamos de Jesus, a nova natureza, tem predileção, assim como a abelha, de um ambiente limpo chamado colmeia, a casa de Deus. Que Deus abençoe a todos. E se vocês puderem adquirir esse livro de autoconfrontação, para você se tornar um ser humano melhor, uma pessoa melhor, um cristão melhor, eu recomendo. Ele custa R$35, esse custa 40. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Amém. Obrigado também, pastor. Essa vida. Glória a Deus, glória a Deus. Que coisa linda, hein? Eu fico sem palavras. Eu fico emudecido com tanta revelação. Esse caderninho aqui, ó, meu Deus do céu. Isso tem tanta coisa aqui, ó. Eu anoto tudo, anoto tudo. É claro que está tudo aí na live, né? Mas acontece que a gente vai recebendo e tem uma revelação da revelação, né? A revelação da revelação. Então, glória a Deus por tantas coisas maravilhosas que ouvimos nesta noite. No decorrer desses dias, nós estamos subindo degraus. Eu não sei qual degrau você se encontra, mas ó, eu não sei se você está subindo ou se você está descendo. Eu acho que é descendo, né? Pela mensagem de hoje, nós estamos descendo. Glória a Deus. Eu quero passar também um presente para o pastor Alex. Quero convidar o secretário aqui, passar em suas mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado. Opa, meu pastor veio aqui também. Cachista, sair na revista Caras. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, meus irmãos, invista. Pastor Alex é um exímio escritor, pensador. Eu tenho todos os seus livros e já li todos os livros que o pastor me deu, eu li. E são livros maravilhosos que te joga lá. É uma mola propulsora, né? Como você
caísse em cima de uma mola e a mola te jogasse lá para as alturas. Assim são os seus livros. Meus irmãos, graças a Deus por tudo que ouvimos nesta noite. Cadê o... Pastor Alex foi muito feliz, trouxe essa reflexão sobre a vida do apóstolo Paulo, tomando como base essa questão da servir e essas lições tão lindas que ele foi nos passando aqui, que a gente precisa depois ouvir tudo isso de novo. Ainda bem que está gravado aí, está na live. A gente precisa ouvir de novo isso aqui, não só essa, mas todas as mensagens. Você ouve de novo, porque isso é maravilhoso, isso aqui é crescimento, isso é tutano para a alma. Glória a Jesus. Meus irmãos, amanhã é o último dia da escola. Amanhã, dia 14, sábado, está aqui pastor Joildo, fará a abertura, não sei se ele virá, mas caso ele não tenha condições de vir, aqui, graças a Deus, no púlpito não falta ferramenta nesse púlpito, né? Glória a Jesus. Aí o louvor congregacional, Sandra, quarteto adoração, de vez em quando esse quarteto canta, né? E está maravilhoso esse quarteto, né? E amanhã, para quebrar o protocolo, vai ministrar uma mulher, né? Porque não é só homem que tem, mulher também tem muita coisa boa. Amanhã vai ministrar a missionária Elisete Gonçalves, lá, acho que ela está em Carapicuíba, não está? Como é que é o nome do lugar lá? Bom, é aquela região, ela congregava, não sei se ainda está com o pastor Jasson. Cotia, pastor Alex sabe. Então amanhã estará conosco a missionária Elisete. Amanhã será o dia do encerramento e também será o dia que eu vou levar para casa essa enciclopédia. Apenas por R$10 você pode levar para sua casa uma enciclopédia do Antigo Testamento, comentada e interpretada versículo por versículo de Russell Norman Champlin. Uma enciclopédia maravilhosa que todo estudioso deve ter. Tem a do Antigo e do Novo Testamento. E tem também a de Teologia e Filosofia, que é maravilhosa, né? É muito importante ter na biblioteca. Pastor Ivanito, mais alguma coisa? Tem bolo. Tem um bolo gostoso, irmãos. Bolo. Todo esse bolo está sendo oferecido, os irmãos estão trocando por alguns reais e é investido, sempre investimento na obra missionária. As irmãs aqui são esplendorosas, maravilhosas, trabalhadoras. Tem umas irmãs aí que nem aparecem, você não vê, mas estão nos bastidores trabalhando. E é assim, se não tiver o bastidor, não tem a presença, né? Se não tiver os órgãos internos trabalhando, como é que a gente consegue falar? Assim é a Igreja de Cristo. Tudo para a glória e honra do Senhor. Vamos nos colocar de pé, agradecer a Deus por essa noite maravilhosa. Glória a Jesus. Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa exposição, por tudo que aprendemos nesta noite a respeito da retomada de Paulo. E como o Senhor trabalhou na sua vida, como o Senhor mudou a vida de Paulo e nos trouxe grandes ensinamentos, grandes reflexões para todos nós. Como nós precisamos nos diminuir, descer e nos despojar da arrogância e olhar para Ti, olhar para o alto. Em nome de Jesus, ajuda-nos a colocar em prática tudo que foi exposto, ensinado, que possamos, ó Deus, abraçar e ser cada vez melhor, te servindo em humildade, em fervor e em espiritualidade. Se conosco a caminho em nossos lares, conserva o teu anjo ao nosso lado. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Se Deus é por nós, o Senhor é o meu pastor, que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus e todos digam amém.
Deus abençoe a todos vocês.